E aí, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu nem sei se eu tô enquadrado aqui nesse vídeo, porque eu não tô conseguindo me ver dali. Então, eu espero que eu esteja enquadrado, senão esse vídeo nem vai ser upado para a net, tá bom? Pessoal, vamos lá. Eu tenho aqui na minha tabelinha, ó, fiz uma tabelinha de pronomes pessoais, personal pronouns, e uma de object pronouns, pronomes objetos. E aí, a gente remete isso à nossa primeira aula de inglês, quando a gente fala sobre os pronomes, né? Claro, os pronomes mais básicos que tem, os primeiros que você aprende, aqueles que você usa para substituir os nomes. Então, se eu me chamo Denner, então eu sou eu, né? Pelo menos eu me refiro a mim como eu. Não é o caso de vocês me chamam de ele. Tá, vocês entenderam. Então, pessoal, o pronome ele serve para substituir o nome. E a gente vai utilizar também para colocar ele na situação de objeto, ok? Claro, também substitui nome na posição de objeto, vocês já vão entender. Bom, eu tenho aqui na lousa então os personal, começando pelo I, you, he, she, it, we, you and they. Tá, vocês já conhecem esses que eu sei, tá? Esses aqui são os pronomes mais básicos que existem, aqueles que vocês utilizam para fazer as primeiras frases de vocês com love, like, palavrinhas do dia a dia, né? I love you, I like cake e assim por diante. Bom, só que aí, nas primeiras aulas, lá, agora eu saí de enquadramento mesmo, né, gente? Nas primeiras aulas, lá naquela página 1 da nossa apostila Step 1, você se deparou com os nossos queridos object pronouns. Ai, teacher, você dificultou isso aí para nós. Vamos lá. Esses aqui, eles possuem as mesmas, meio que as mesmas traduções da outra turminha ali que vocês tinham visto antes, tá? Então, por exemplo, para o pronome eu tenho também o me. Para você, you. Na verdade seria o tu, mas eu sou de São Paulo. O him seria para ele, her para ela, it para coisas, animais, empresas, us para nós, you novamente aparecendo. Já contei essa historinha aqui para vocês, gente. Esse you de vós, ou como eu sou de São Paulo, vocês. E por último, them, que seria para eles e elas, né? Teacher, tá, mas como que eu vou relacionar isso aqui ao outro pronome? Como é que funciona? Bom, em primeiro lugar, o uso desses pronomes aqui, os nossos queridos pronomes objetos, ele está relacionado ao fato de não conjugar verbo, tá? Teacher, tá muito evoluído isso aí pra mim, não aprendi esse negócio aí de conjugar verbo. Então, seu problema não é inglês, acho que é português, né? Tá, vou facilitar. Gente, em 90% das vezes, o uso dos pronomes objetos e o uso dos pronomes pessoais vai estar dividido entre utilizar no começo, antes do verbo, e utilizar no final, após o verbo, tá? Por exemplo, eu quero falar aqui eu, love é o verbo amar, né? Eu quero dizer que eu amo alguém, tá? No caso, uma garota. E então eu vou usar o ela, né? Então eu quero falar que eu amo ela. Fiz um cacófato, né? Eu amo ela. Fica feio na tradução literal, né, gente? Mas seria algo como eu a amo. E como que eu vou indicar isso aqui? Tá, eu preciso de uma palavra em inglês para indicar o eu. E eu preciso de uma palavra em inglês para indicar o ela. O love a gente já sabe que é o amo, o amar, o verbo, né? Bom, então aqui eu tenho o eu. Eu selecionei aqui o eu. Todo mundo sabe, né? O eu é o I. Então ficou I love. E aí chega no nosso grande problema. A maioria das pessoas, quando querem colocar que eu amo ela, a pessoa faz o quê? Ela vai na tabelinha de pronomes pessoais, né, no personal pronouns, e escolhe a quarta opção. Olha aqui, ó, o 4 aqui do lado. Ela vai na quarta opção da tabela, que é o she.
E aí ela coloca aqui então o nosso she. E aí a frase fica I love she. Gente, se eu falar que isso aqui é um erro, você não pode fazer isso. Por quê? Esse pronome, ele vem antes do verbo como um sujeito. Então, você pode deixar ele aqui, que vai estar correto. Agora, esse pronome aqui, lembra que eu falei que 90% das vezes, quando o pronome estiver no finalzinho, a gente vai usar a outra tabela, não essa tabela. Existe uma regra, claro. A regra é, se você está utilizando um verbo e esse pronome está relacionado a esse verbo, você usa a tabelinha 1. Caso ele não estiver relacionado com verbos, tabelinha 2, tá? Mas se você ainda não entende muito bem o que é se relacionar com o verbo, conjugar o verbo, vá para a regrinha do, ou melhor, para o macete do final eu uso tabela 2, começo eu uso tabela 1. Embora isso não é 100% de certeza que você vai acertar, mas é uma grande chance de você acertar, tá bom? Resumindo, eu está antes do meu verbo, correto? Então eu uso a tabelinha 1. Ok. Agora eu preciso colocar ali no final ela quando está no final. Ela no final não vai ser she, tá? Então eu preciso olhar na minha tabelinha 1. 1, 2, 3, 4. A quarta opção era aquela que eu supostamente queria, o she. Como eu não vou usar essa tabela, eu vou para a próxima, mas vou fazer a mesma coisa. Vou dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4. Olha, o her apareceu aqui. Então eu tenho aqui o pronome her, que ele é a quarta opção, assim como she. Ou seja, eles são relativos. Então o she eu uso na posição de início, enquanto aqui seria o her. Então a opção correta seria o her, usando a segunda tabela de Object Pronouns. E ficou I love her. I love her. Então eu a amo, ou no cacófato eu amo ela, mas de um jeito ali correto dentro da gramática normativa inglesa, ok? Bom, vamos lá, vamos para o próximo. Eu tenho aqui a frase ela, e aí eu quero usar o amo, nós. Então ela nos ama, ela ama a nós, ok? Tá. Teacher, por que tem um S aqui? Ó, esse Szinho é porque a gente vai usar o ela, não se esqueça, tá, gente? Quando a gente for utilizar o he, terceira opção, o she, quarta opção, ou it, que é a quinta opção, você vai acrescentar o S no verbo, ok? Isso quando a gente estiver falando no presente, tá? O present simple ou simple present is the same. Bom, vamos lá. Ela, eu indico ela, tá antes do verbo, gente? Tá antes do verbo, né? Então, se tá antes do verbo, eu coloco aqui o nosso she, ok? Nós. O nós não tá antes do verbo, né? O nós está após o verbo, ele não está conjugando o verbo. Se ele não está conjugando o verbo, se ele está ali numa posição de um objeto, né? O nosso she ou ela é o sujeito da frase, enquanto o nós é o objeto, tá? Então, vou procurar aqui pelo nós. Posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta posição na tabela, eu tenho nós, que no inglês, como personal, seria we. Mas agora, eu não posso usar essa tabela, eu tenho que usar essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a sexta opção. Dessa vez, a sexta opção não é o we, porque nessa tabela, o nós fica us. Logo, eu coloco esse us aqui e a frase fica she loves us. Ou ela ama a nós. Ela nos ama, ok? Claro, sempre falando, a tradução literal ela não existe. Você tem que fazer uma adaptação cultural para não criar frases erradas. Não dá para ficar traduzindo tudo literalmente ao pé da letra, porque senão vai dar ruim, tá? Então, fazer uma adaptação, aqui seria eu a amo, ela nos ama.
ok? Bom, qual que é o problema aqui, gente? Lembra que eu falei que não é bem esse negócio de começo e final? Não é que essa tabelinha aqui seja o começo e essa seja o final, embora uns 90% de vezes isso é uma verdade, tá? Mas a regrinha diz que se não conjuga verbo, eu utilizo a tabelinha 2, mesmo que a frase ou mesmo que eu utilizar no começo de uma frase, tá bom? Por exemplo, se alguém me pergunta Who likes cake? Who likes cake? Who likes cake? Ou quem gosta de bolo? Who likes cake? Quem gosta de bolo? Mas teacher, você não falou que para fazer perguntas com o verbo like eu tinha que usar o do? Tá, isso é uma outra história, depois eu conto para vocês direitinho, tá bom? Mas é que esse who ele é o sujeito da frase, quando ele é sujeito da frase ele corta o do fora, isso é um outro assunto, depois eu explico para vocês. Mas vocês estão corretos, usa o do ou does para fazer as perguntas, tá? Aqui é uma exceção, tem toda uma explicação, isso aqui é um sujeito e depois eu explico, tá bom? Foquem na resposta. Who likes cake? Quem gosta de bolo, gente? E aí eu respondo, ela e eu. Ela e eu. Então, na hora que eu coloquei o ela, eu optei pelo her. Aqui na quarta posição do objeto. Quando eu coloquei o eu não coloquei o I, eu coloquei o me. Aqui também no objeto, primeira opção. Por que eu fiz isso, gente? Na minha resposta, her and me, né? Já ia falar her and I, hein, pessoal? Her and me, na minha resposta, her and me, aonde está o meu verbo? Aonde está meu verbo? Não tem, né? Não tem verbo, porque está subentendido que o meu verbo era o likes na outra frase. Ó, foca aqui, hein, gente? Tá na outra frase, não tá na minha frase. A frase que eu falei não tem verbo. Se a minha frase não conjuga nenhum verbo, então os meus pronomes ficaram com a posição de object pronouns. Pessoas, é isso. Agora vai uma lição para vocês. Um exercício bem tranquilo. Eu quero que vocês façam o seguinte. 3 frases, ok? Make 3 sentences with personal pronouns. Façam 3 frases com pronomes pessoais. E mais 3 frases que possuam object pronouns, ok? Make 3 sentences with object pronouns. Tá, eu tenho que colocar os dois na mesma frase? Não necessariamente. Você pode fazer uma frase que só tenha o personal, 3 frases no caso, e 3 frases que tenham somente o object. Ah, mas eu quero fazer uma que tenha os dois. Pode fazer também, tá bom? Façam, me mandem. Ou aqui nos comentários, ou nas minhas redes sociais e afins. Pessoal, só passa o vídeo que já tem mais um.